Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pela página do Facebook da paróquia, a palavra de hoje, ela só pode ser compreendida a partir de um outro texto bíblico do Antigo Testamento, que é um texto chave para o povo de Israel. Está em Deuteronômio 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Escuta, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o único Senhor. Ouve, escuta, ó meu povo, escuta a mim, que sou cheio de ternura e compaixão, como cantamos no Salmo. Escuta a mim, que tenho misericórdia e amor para com todo o meu povo. Escuta e compreende a minha palavra. Todos nós buscamos em nossa vida o sentido da felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos viver bem, tranquilos. E quando algo não vai bem na nossa vida, nós imediatamente começamos a murmurar. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, a murmuração toma conta de nós. Basta ver o evangelho de semana passada, aquele patrão que sai contratar homens na praça, contrata um às 5 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E no final do dia, paga a mesma quantidade para todos, independente do tempo de trabalho. Os que trabalharam muito começaram a murmurar. Como aqueles que trabalharam pouco podem receber o mesmo que eu? E entraram numa murmuração. Nós temos uma tendência muito grande de entrar na murmuração. A murmuração é algo que toma conta de nós. Reclamamos da história, reclamamos da vida, reclamamos daquilo que o Senhor tem feito conosco. Não reconhecemos as coisas boas que o Senhor tem feito conosco, porque Deus tem feito tudo muito bom. No livro do Gênesis, Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. Deus tem feito bem todas as coisas.
Mas nós nunca estamos satisfeitos. Somos homens, pessoas inquietas. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, nos concede pela sua misericórdia. E porque não ouvimos a sua voz, murmuramos contra a nossa história. Murmuramos porque achamos que Deus errou conosco. Não era este marido que eu queria, não era esta esposa que eu queria, não era isso que eu tinha pensado para a minha vida, eu tinha planejado tudo de diferente, eu queria uma história diferente, e na minha vida nada dá certo, tudo dá errado, e não vale a pena rezar, não vale a pena ir à igreja, não vale a pena fazer nada, porque nada dá certo em minha vida. Deus errou comigo. O profeta Ezequiel, na primeira leitura que ouvimos, vem nos alertar: vós que andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta, ouve, ó Israel, o que o Senhor diz: é a minha conduta que não é correta, ou é antes a vossa conduta que não é correta? Nós temos a facilidade de jogar a culpa sempre nas pessoas, nunca admitimos a nossa culpa, o nosso erro. O orgulho nos domina, nos impede de reconhecer a culpa muitas vezes em nós. Então, acontece um problema em casa, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é dos pais, a culpa é do patrão, a culpa é do padre, enfim, a culpa é sempre de alguém. Culpa a Deus porque Deus não fez bem o que era para ser feito, não atendeu às suas preces, e se cai em tentação, culpa até o diabo, foi o diabo que me seduziu. O pobre do diabo leva coisa que nem ele tem às vezes, né? Porque nós queremos nos justificar o tempo todo. Por quê? Porque usamos mal a nossa liberdade. Usamos mal a nossa liberdade. Ouvi, é a minha conduta que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Se nós não aprendemos a reconhecer os nossos erros, se nós não temos a humildade suficiente de dizer, eu errei, eu nunca vou poder experimentar a graça que vem do Senhor. E isso é muito comum entre nós, é muito comum nas famílias, é muito comum entre os casais, uma dificuldade de reconhecer o próprio erro, porque o erro está sempre no outro, e não pede perdão, e não entra na reconciliação, e prefere ficar brigado, dormir 2, 3 dias, um no quarto, outro no sofá, e não olha na cara e não conversa, porque temos dificuldade de reconhecer que o erro está em nós. E assim também vamos justificando todo o nosso procedimento, todo o nosso modo de ser, todo o nosso modo de agir. Ouvimos a voz do Senhor, dizemos, não, eu vou, eu faço, e depois não faz. Professa a fé, mas não vive as coisas da fé. Diz, eu sou católico, mas não age como católico. Eu sou cristão, mas não segue a Cristo no seu dia a dia, no seu modo de ser, no seu modo de agir. O que fazer? São Paulo, na carta aos Filipenses, nos diz, tende vós mesmos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Por que nós não somos felizes? Porque nós não temos os mesmos sentimentos de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? Qual é a ação de Jesus? Ele, existindo na condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, não tomou para si esta condição, mas humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Onde está o segredo da felicidade? Na obediência. Cristo também teve dúvidas, também teve medos. No Getsemane, Pai,
afasta de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. O que fez com que o Pai engrandecesse a Cristo foi a obediência de Cristo até a morte e morte de cruz. Mas nós temos dificuldade de obedecer a voz do Senhor, de abrir o nosso ouvido para acolher a palavra do Senhor, e por isso vivemos infelizes, morremos. Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. Mas quando se arrepende, observa o direito à justiça, conserva a própria vida e vive, e com certeza viverá e não morrerá, diz o profeta Ezequiel. O segredo da felicidade está em viver plenamente a nossa fé. Veja, ninguém é obrigado à fé. Todos nós aderimos livremente à fé. Ninguém te obrigou a estar na igreja, ninguém te obriga a estar na igreja. Mas a partir do momento em que eu dei o meu sim à fé, eu estou obrigado àquilo que a fé me coloca. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Ser livre em Deus, usar bem a liberdade, não é fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Mas usar bem da liberdade que nos faz feliz, é saber discernir, ter a liberdade entre escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é reto e o que é tortuoso. É esta a liberdade em Deus. E qual é o problema? Nós escolhemos errado. Usamos errada a nossa liberdade e sofremos. E porque sofremos, colocamos sempre a culpa no outro. Murmuramos contra Deus. Deus errou na minha história. Deus não olha para mim. E não vive feliz. Irmãos, que esta palavra de hoje nos ajude, como cantamos no Salmo, a recordar que o Senhor nosso Deus é nossa ternura e compaixão. Voltemos para o Senhor, conduzamos a nossa vida na obediência, usemos bem a nossa liberdade. O problema não é que Deus errou na tua história, mas é porque nós erramos na nossa vida com as escolhas que fazemos. Outro dia atendi uma pessoa que dizia: padre, Deus me mandou este câncer. Não. A pessoa fumou a vida toda. 3, 4 maços de cigarro todos os dias. Ora, ia ter câncer de pulmão. Deus errou na história dela? Não. A liberdade que ela tinha foi usada mal. Entre o dizer sim ou não para o cigarro, para o vício, disse sim. Usou mal da sua liberdade. E por isso tem sofrido. Porque Deus mandou? Não. Porque escolheu o caminho errado. A conduta do Senhor é a minha conduta que não é correta? Ou é antes a vossa conduta que não é correta? Irmãos, que esta palavra nos ajude a termos o discernimento de ouvir a voz do Senhor, de nos convertermos. Eu tenho dito, a gente olha a situação do nosso país, corrupção atrás de corrupção. Faz 5 anos que no Jornal Nacional sai aquele cano com dinheiro, todos os dias. Ninguém aguenta mais. Mas quantas vezes nós também agimos mal, nós também somos corruptos, nós também temos a tendência ao erro. Quantas vezes também nós nos corrompemos, quando eu não pago meus impostos, quando eu não dou o meu dízimo,
Quando eu não quero trabalhar ou ir na escola, eu pego um atestado falso. Quando eu vou almoçar pela empresa e eu gasto 25 de comida e eu mando fazer uma nota de 100. Também nós somos corruptos. Também nós temos a tendência ao erro. A única diferença é que o Gedel e Companhia Limitada são 55 bilhões. E nós nos perdemos em coisas poucas. Mas também, o mal está dentro de nós, porque escolhemos mal, escolhemos mal as coisas desta vida, e por isso não somos felizes. Portanto, aceite a tua história, acolha a história que Deus faz na tua vida, não rejeite aquilo que o Senhor tem te dado. Deus tem feito tudo muito bom. Deus não erra na tua vida, Deus não erra na tua história. O erro está nas escolhas erradas que nós fazemos. Que o Senhor nos ajude e que esta palavra nos motive cada dia mais na nossa conversão.